Fala pessoal, tudo bem? Para finalizar essa parte inicial, então, de levantamento dos parâmetros da linha, na aula de hoje nós vamos estudar as linhas trifásicas com circuito paralelo. A gente vai ver que é uma situação muito parecida de quando nós fazemos a análise com mais de um condutor por fase, mas que nesse caso específico as distâncias entre os condutores de uma mesma fase mudam, né? Então, por isso merece uma análise individual. Bom, para essa análise nós consideramos também condutores idênticos em paralelo, né? Ou seja, dividem a corrente da fase, como são idênticos, dividem por igual a corrente, e também consideramos a transposição da linha para chegar para poder utilizar essas equações. Mesmo sabendo que a linha ela não é adequadamente transposta na maioria das vezes, né? Mas a gente faz essa consideração para estudo. Então, o que eu estava falando é exatamente isso daqui. Se nós olharmos para esse desenho, dá para a gente perceber que a distância entre os condutores da fase B vai ser essa daqui de 5 metros, da fase A vai ser essa diagonal e da C essa diagonal, né? Ou seja, é um caso diferente daqueles onde nós analisávamos condutores igualmente espaçados por uma mesma fase. Então a gente não pode fazer aquela análise quando nós temos um circuito desse daqui. Tá? O que nós entendemos aqui é que nós temos dois circuitos separados, né? E que eles estão próximos o suficiente um do outro para poder fazer interação, interferência tanto no cálculo da indutância quanto no cálculo da capacitância. E aí, para a gente poder entender as diferenças no cálculo para esse tipo de circuito, a gente vai, na verdade, resolver um exemplo, né, e vai ver aqui onde que é a diferença, o que nós temos que fazer de diferente para poder calcular a indutância e capacitância. Tá? O exemplo é uma linha trifásica, né, de circuito duplo, então tem ali ABC, a linha, B' e C'. Esse daqui é o condutor que está sendo utilizado. E aí o que eu quero encontrar aqui é a reatância indutiva em ohms por quilômetro e a susceptância capacitiva em siemens por quilômetro, por fase. Tá? Para uma frequência de 60 Hz. O arranjo é esse daqui, é exatamente a figura anterior que eu havia colocado. Então observem que eles não estão alinhados nem verticalmente, né, e nem entre os condutores de uma mesma fase. Não é uma distância igual, né? Então temos lá do A para o C' 4 metros, do B para o B' 5, do C para o A' 4 metros e essas linhas estão afastadas 2 metros uma da outra. Bom, se vocês estão lembrados, quando nós tínhamos aquele caso que eu desenhei lá no começo de uma linha trifásica com dois condutores por fase, né? A gente considerava o cálculo do DMG como as distâncias entre os centros de cada uma dessas fases, né? Só que se vocês pegarem aqui, olha, nesse exemplo aqui, a fase A, né, o centro dela estaria aqui, a fase B aqui e a fase C aqui, né? O centro está no mesmo lugar, tá? Então não dá para a gente fazer o cálculo daquela forma, né? Não é válido aqui, porque uma premissa para aquela dedução daquela equação é de que os condutores eles estão numa geometria igual, afastados igualmente cada uma das fases, o que não é verdade para esse caso aqui. Nesse caso aqui, o cálculo do DMG, a gente vai chamar que ele é do DMG da linha paralela, por isso que tem aquele índice P, ele vai ser a raiz cúbica, ao invés de ser aquele D12, D23, D13, ele vai ser o DAB paralelo, DBC paralelo e o DAC paralelo. Onde o DAB paralelo vai ser a raiz quarta do quadrado do DAB vezes então, o DAB, que é essa distância aqui, vezes o DAB', que é essa distância aqui. É claro que eu posso cortar aquele quadrado com a raiz quarta lá, né? Então só a forma da equação ali. E aí, para calcular esse DAB
paralelo, a gente vai calcular ele baseado nessas distâncias que eu desenhei aqui. Quem é o DAB? Então, o DAB a gente monta um triângulo aqui, né? Ele vai ser exatamente a hipotenusa. Como aqui em cima tem 4 metros de distância, aqui 5, esse pedacinho aqui ele vai ter meio metro. Esse daqui 2 metros, então raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, a gente acha o DAB. O DAB', que é essa distância aqui, a gente monta agora esse triângulo aqui. Se aquele pedacinho ele tem meio metro, aqui sobrou 4 metros e meio. A gente acha o DAB' aqui então, como a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. O DBC, ele vai ser, DBC, essa distância aqui, vai ser igual ao DAB. E o DBC', que é essa distância aqui, vai ser igual ao DAB', tá? O DAC, que é essa distância, o DAC, essa distância aqui, vai ser igual a 4 metros, né? Só somar isso daqui. E o DAC', que é essa distância, errado de novo. O DAC', que é essa distância aqui, vai ser igual também a 4 metros nesse caso. Como nós temos essa igualdade aqui, né, uma observação, o DAB para a linha paralela vai ser igual ao DBC para linhas paralelas. De novo, para essa situação aqui, tá, pessoal? E aí, né, pegando esses valores aqui e substituindo naquela raiz quarta, nós vamos ter então o DAB paralelo igual ao DBC paralelo, que vai dar então esse 3,18621. Tá? Estou utilizando 5 casas decimais, porque se nós olharmos pela tabela do condutor, né, a gente tem até 5 casas aqui de precisão, né? Então estou adotando o mesmo padrão. O DAC vai dar 4 metros, e aí pegando esses valores agora e substituindo no cálculo do DMG para linha paralela, a gente chega então a um valor de 3,43719 de DMG. Bom, para a gente enfim calcular a indutância dessa linha, a distância média geométrica própria, que é o ds ou aquele R equivalente Z, a gente vai ter que encontrar ele para cada uma das fases, né, que é para as posições, né, que é o A', o BB', o CC'. Né. Como a gente tem aqui dois condutores, a gente vai utilizar aquela equação de raiz de RMG vezes E. O A' é igual ao CC', né, que vai dar aqui a distânciazinha E, né, vai ser aquela raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Essa distância aqui, né, agora sim, esse triângulo aqui, né, o meu desenho não está proporcional, né, mas aqui vale 4 e aqui também 4, tá? Então, os mesmos valores para o A', e o C'. E para calcular o BB', a distância ali é de 5 metros, tá? Faltou dizer, né? O RMG eu peguei lá na tabela, então tá aqui, raio médio geométrico. E aí nós temos então o R equivalente Z, aí eu chamei R equivalente Z para a posição A, que é o da fase A, da fase B e da fase C. Né, com isso, nós calculamos então o R equivalente Z para a linha paralela, que vai ser a raiz cúbica da multiplicação dos R's equivalentes Z que nós acabamos de determinar, que deu aqui nesse caso 0,19508. O cálculo da indutância, a equação é a mesma, né? A diferença é que nós fazíamos o logaritmo natural de DMG sobre R equivalente Z, né? Agora vão ser também esses termos, mas para a linha paralela. Então, jogando ali os valores na equação, nós chegamos aqui finalmente a indutância de 5,738 vezes 10 a menos 7 em R por metro, né? Isso já por fase. E como o problema pedia a
reatância indutiva, né? É só fazer 2πfl, e aí nós chegamos aqui a esse valor de reatância indutiva 0,21632 vezes 10 a menos 3 ohm por metro, ou 0,21632 ohm por quilômetro por fase, que era exatamente o que nós queríamos encontrar. Por fim, para nós determinarmos a capacitância, nós também vamos ter que calcular a distância média geométrica própria, tá? O ds, né? Só que nesse caso aqui vai ser o R equivalente para a capacitância. A diferença é que, enquanto na indutância a gente usava o RMG, aqui na capacitância nós vamos utilizar o raio da linha, o raio externo do condutor, né? Nesse caso aqui, eu vou lá na tabela, né, olhei lá que o raio vale 17,272 milímetros, né, então eu coloquei ele aqui, dividindo por 2, o raio não, desculpa, o diâmetro vale isso, né, então dividindo por 2 aqui já em metros, as distâncias são as mesmas, e aí nós encontramos aqui o mesmo valor para fase A e C, que é o 0,2273 metros, e o 0,278 para a fase B, né, já que a distância da fase B é só de 5 metros, igual lá no cálculo da indutância. Pegando então esses raios equivalentes de capacitância para capacitância, né, jogando na raiz cúbica, a gente chega então que o R equivalente de capacitância paralelo vai ser 0,21653, né, substituindo agora na equação para determinar a capacitância, a gente chega lá com o valor de capacitância. A capacitância aqui, lembrando, né, essa equação é para determinar a capacitância fase neutro, tá? Então, Cn aqui é de 2,01131 vezes 10 a menos 11 Faraday por metro. E aí, a reatância capacitiva é 1 sobre 2πfc, então a susceptância capacitiva é somente o 2πfc, já que ela é o inverso, né? Substituindo o valor de capacitância lá na equação da susceptância, a gente chega aqui a um valor de 7,58246 vezes 10 menos 9 siemens por metro, né, ou 7,58246 vezes 10 a menos 6 siemens por quilômetro. Era isso que o problema pedia, né, então está aqui a equação, o valor, né, de susceptância capacitiva e o da reatância indutiva que nós calculamos lá anteriormente. Era isso, galera, na aula de hoje, né? Fiquem atentos à lista de exercícios que eu deixei lá, tá? A entrega dela vai valer ponto, né? E aproveitem essa semana que vem, para poder estudar os exercícios que estão relacionados com a nossa avaliação da outra semana, beleza? Um abraço para vocês, bons estudos.